Ramos de Azevedo nasceu em 8 de dezembro de 1851 na cidade de São Paulo durante a época do Império do Brasil, também conhecido como Estado de União Territorial do Brasil com o Uruguai, antes da Declaração de Independência e da Guerra do Uruguai, tendo como governo o imperador monarca Dom Pedro I e seu descendente Dom Pedro II, o qual durou até o dia 15 de novembro de 1889, após a proclamação da República. Ramos de Azevedo era um jovem muito talentoso e muito ambicioso, que dirigiu-se para a Universidade de Gante, na Bélgica, onde foi estudar engenharia civil, uma de suas grandes paixões de sua infância. De acordo com seus biógrafos e alguns rumores, o diretor do curso de arquitetura da universidade ordenou que Ramos de Azevedo trocasse de carreira, devido à alta qualidade e criatividade de seus projetos e trabalhos. Devido a este fato, formou-se em 1878, com seus 27 anos, como um engenheiro arquiteto, o qual sofreu grande influência da arquitetura clássica, onde estudou na escola, e o movimento eclético arquitetônico, o qual ganhou força por volta de 1840 na França e no Brasil teve força no final do século XIX, data próxima à sua formação. Já formado, Ramos de Azevedo estabeleceu em Campinas seu primeiro escritório de arquitetura, onde executou seus primeiros projetos. Um dos mais marcantes, de fato, foi a conclusão do projeto da Catedral da cidade. Já no final do século XIX, foi convidado a projetar as residências dos membros da elite paulista. Assim, às margens da rua Boa Vista, decidiu estabelecer seu segundo escritório, também conhecido como Escritório Técnico de Projeto e Construção, o qual o próprio Ramos de Azevedo dirigiu o escritório na última década do século XIX e as 3 subsequentes do século XX. Seu escritório era muito famoso na época, não apenas por suas obras, mas também pelo numeroso grupo de arquitetos e engenheiros que trabalhavam nele, chegando a mais de 500 funcionários no escritório, sendo considerado o maior e mais longevo escritório de arquitetura do Brasil. Segundo a professora de História da Urbanização da FAUSP, Beatriz Piccolotto, o escritório de Ramos de Azevedo foi o que redesenhou a cidade no mais curto período de tempo, o qual, depois de sua morte no dia 1º de junho de 1928, Ricardo Severo e Arnold Dumont de Vilares, ambos trabalhavam na direção do escritório junto com mais 3 pessoas, criaram a empresa Escritório Técnico Ramos de Azevedo, Severo e Vilares S.A. Apesar de todas as obras do Escritório Técnico Ramos de Azevedo terem a assinatura de seu fundador enquanto vivo, em sua grande parte, muitas delas não foram totalmente projetadas por Ramos de Azevedo. Dentre as mais belas e diversas obras do arquiteto, vemos várias casas, palácios, escolas, teatros e mercados. As mais marcantes construções do escritório em São Paulo vemos o Batalhão Tobias de Aguiar, muito importante durante as invasões e guerras no período monárquico do Brasil. O Educandário Sagrada Família, o qual tinha como objetivo dar abrigo a famílias de ex-escravos e crianças órfãos, assim dando estudo, proteção e amparo para elas. A Faculdade de Medicina da USP, um grande complexo educacional de medicina e cirurgia da época. Mercado Municipal de São Paulo, construído durante a época da metrópole do café, quando buscava a valorização das áreas centrais na cidade de São Paulo. O Palácio das Indústrias, fundado para abrigar exposições relacionadas à indústria paulista, atualmente abriga o Museu Catavento Cultural. Por fim, dentro das obras mais emblemáticas de São Paulo, temos a Pinacoteca do Estado de São Paulo, a qual sua origem remete à criação do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, com o objetivo de uma educação profissional aprofundada na produção industrial e cultural. Devido à data da criação do escritório de Ramos de Azevedo, suas obras tiveram grande influência do movimento ecletismo. O ecletismo no Brasil teve sua origem no final do século XIX e perdurou as 3 primeiras décadas do século XX. Seu estilo arquitetônico corresponde à união de diversos estilos, os quais são representados através de elementos da arquitetura clássica, gótica, barroca e neoclássica. As principais características da arquitetura eclética são a simetria dos espaços, a valorização da grandiosidade, o prestígio do luxo e da riqueza decorativa, a rigidez da classificação dos ambientes internos, o destaque para a proporção, a importação de elementos para a construção, como o ferro, a presença de colunas e outras peças ornamentais, a expressividade, a dramaticidade e a sofisticação das construções, a presença de um ou mais estilos arquitetônicos e o surgimento e crescimento dos designs de interiores. O ecletismo na arquitetura brasileira surgiu como desdobramento do academicismo, estilo artístico sob grande influência de Dom Pedro II, o qual tinha como característica a recriação de uma beleza ideal, a grandiosidade e a aproximação da perfeição, tendo grande influência na arte da época, sendo usado como status intelectual através de um extenso sistema educacional geométrico, anatômico e filosófico. Assim,
O ecletismo contou com o rigor formal de suas construções, representada em muitos momentos pela arquitetura neoclássica. No entanto, com o decorrer dos anos em paralelo, tendências ecléticas inspiradas na Europa foram surgindo e inseridas no cenário arquitetônico brasileiro, principalmente no Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, os quais sofreram grande influência dos projetos arquitetônicos de Ramos de Azevedo e seu escritório. A Pinacoteca do Estado de São Paulo é um dos mais importantes museus de arte do Brasil. Edifício construído em 1900 no Jardim da Luz, centro de São Paulo. Foi projetada pelo arquiteto Ramos de Azevedo com o auxílio de Dominiziano Rossi, com o propósito de se tornar sede da Escola Liceu de Artes e Ofícios, sendo o mais antigo museu de arte de São Paulo. Seu estilo data do período eclesiástico no Brasil, durante as primeiras décadas do século XX, porém contém grande influência do estilo neorrenascentista. No projeto original, a Pinacoteca teria uma grande cúpula sobre o salão central, que jamais foi construída no projeto final. Na sua entrada, também foi criado um pórtico de longa escadaria. Muitos dos materiais usados na construção foram materiais importados, comprados e grandes doações de fornecedores. Com o aumento dos alunos, Ramos de Azevedo solicitou ao governo doação de um terreno próximo ao local para construir mais 2 galpões. Em 1919, ele obteve a doação de outro terreno, ampliando o complexo para uma área de 13.500 metros quadrados. Após a morte de Ramos de Azevedo, em 1994, São Paulo passou por um amplo programa de revitalização na região central de São Paulo. Dentro do programa, foi incluída a reforma da Pinacoteca do Estado, a qual foi dedicada ao arquiteto Paulo Mendes da Rocha. O projeto levou 4 anos para ser concluído, com as 3 temáticas a serem seguidas: restaurar o prédio que sofria da ação do tempo, principalmente de infiltrações, adequar definitivamente o espaço para ampliação do acervo, melhorar o acesso a visitantes, já que o crescimento urbano mudou o entorno do edifício. O objetivo primordial da obra foi adequar o edifício às necessidades técnicas e funcionais para receber definitivamente a Pinacoteca do Estado, cujo perfil funcional estava perfeitamente delineado pela sua localização urbanística, pelos espaços internos, pelo público potencial e pela ideia de ampliação do acervo, recepção de exposições temporárias e dotação do prédio em toda a infraestrutura necessária. O projeto procurou resolver os problemas detectados no diagnóstico do prédio, a umidade que paulativamente degradava as robustas paredes de alvenaria de tijolos e de barro. A complicada distribuição das áreas de exposição espalhadas por inúmeras salas e estruturas a partir dos vazios internos conformados por uma rotunda central em formato octagonal e 2 pátios laterais, e ainda o plano de acesso, comprometidos pela transformação urbana ocorrida nas áreas do entorno do edifício, os vazios internos foram cobertos por clarabóias planas confeccionadas em perfil de aço e vidros laminados. Evitou-se a entrada de chuva e garantiu-se, através de uma ventilação, a reprodução de condições originais de respiração do conjunto de salões internos. Ao mesmo tempo, possibilitou a utilização desses espaços no nível do solo, os salões em pé direito triplo, que possibilitavam as novas articulações em todas as funções libertadas por uma rígida planta original. Nos pisos superiores, foram instaladas passarelas metálicas, vencendo os vazios dos pátios laterais. No vazio central, foi construído o auditório, cuja cobertura no primeiro pavimento transformou-se num saguão monumental que articula um conjunto de passarelas, praticamente sem barreiras, através de eixos longitudinais e transversais do edifício, todos os seus espaços. Em seu pátio lateral foi instalado um grande elevador para o público e as montagens de obras do acervo. As esquadrias de janela das fachadas internas puderam ser retiradas e mantidos os vãos abertos, gerando uma grande transparência e destacando as grossas paredes autoportantes de alvenaria de tijolos. A entrada do museu foi transferida para a frente da Praça da Luz, na face sul, modificando-se para a implantação com relação à cidade, ressaltando-se a utilidade importante do uso das varandas com espaços de acolhimento. Uma das áreas vestibular, ainda externa, mas abriga equipamento com serviços ao público. Também foi corrigido dessa forma o inconveniente estrangulamento que o prédio sofria devido à Avenida Tiradentes. O acesso agora é possível a partir de um amplo recuo com relação à Praça da Luz. A construção original foi essencialmente mantida como encontrada, conservada, inclusive as marcas dos antigos andaimes e as ocupações em intervenções interiores. Todas as intervenções propostas pelo projeto foram justapostas e tomadas evidentes. As fachadas externas foram preservadas como se mantivessem nesses 100 anos a existência do edifício. Sua alvenaria de tijolos aparentes é uma imagem forte e marcada na cidade. A solução foi limpar e neutralizar agentes agressivos acumulados pela poluição,
manter os incontáveis meandros dos ornamentos esculpidos nos tijolos de barro, muito desgastados, e proteger quimicamente de forma adequada, conservando a cor e a textura dos tijolos. Quanto aos materiais utilizados, o aço foi o principal material construtivo adotado. Está presente nas passarelas, nos elevadores, nos parapeitos, nas novas escadas, na estrutura dos novos pisos, a cobertura, as esquadrias e nos forros. Seu uso foi devido à melhor adequação às condições locais de execução, sua leveza quanto ao material e desenho, e por estabelecer um diálogo interessante e desejável com a construção original, entre o novo e o antigo, completando a adequação do edifício às condições técnicas de infraestrutura necessárias no desempenho, adequando as funções museológicas. Foram executadas algumas obras prioritárias: o reforço estrutural do piso, original de madeira, através de vigamento, complementar com perfis de aço, sistema de climatização nas áreas de exposições temporárias, depósito de acervo, auditório, laboratório de restauro, elevadores para montagens e o público, sistema de controle e segurança, sinalização, rede elétrica com adequada capacidade de carga, a ampliação das áreas do depósito do acervo, do laboratório de restauro e da biblioteca, além da criação do restaurante e do café, concluindo a reforma no ano de 2000, chegando a receber o prêmio internacional Miles van der Rohe para a América Latina. E com isso podemos perceber que Ramos de Azevedo teve um grande papel influenciando a cidade de São Paulo no seu crescimento e na sua repaginação.